Salve, salve, rapaziada, aqui do Futebol na Veia. Aqui quem vos fala é João Lopes. Estamos começando mais uma edição do Norte do Futebol, o programa que traz para você todas as informações do futebol da América do Norte e da América Central. Bom, hoje eu vou deixar os recados para o final, até pra gente não perder tempo, começar o programa, porque tem muita informação quentíssima para você. Então eu já vou chamar de primeiro o Renan Sky e o Vitor Hugo com informações de Honduras e dos Estados Unidos, respectivamente. Em Honduras, 3 equipes comemoram a vaga na Liga dos Campeões da CONCACAF. A entidade anunciou que Motagua, Olímpia e Marathon farão parte do grupo de equipes que disputarão o torneio se ele puder ser disputado em 2020. No mercado de transferências, no Honduras Progresso, o atacante cubano Yaudel Larrera ficou sem contrato e aguarda a proposta de renovação. O mesmo acontece com o goleiro Kevin Hernandes e o zagueiro Hilder Colón. No Olímpia, o atacante Jorge Begonche segue atraindo olhares. Dessa vez, o Alianza Lima do Peru manifestou interesse no atacante. Já no Marathon, a saída de Esteban Espíndola foi confirmada após o zagueiro ser anunciado pelo Saprissa, da Costa Rica. Após perder Espíndola e vários outros jogadores experientes, o presidente do clube, Orinson Amaya, disse que a equipe apostará nos jovens que tem no elenco e que confia no trabalho do treinador Héctor Vargas. Além disso, pediu apoio da torcida nesse momento econômico difícil vivido pelo clube. Por último, no Motagua, o atacante Eric Andino ficou sem contrato e aguarda conversas para a renovação. E por último, um dos assuntos mais comentados na mídia hondurenha é a boa temporada de Choco Lozano com o Cádiz, da 2ª Divisão Espanhola. O jogador é um dos destaques da equipe que lidera o 2º nível do futebol espanhol, que fatalmente conseguirá o acesso para a La Liga. O atacante hondurenho tem 10 gols marcados no Campeonato Nacional. Eu sou Renan Sky, para o Norte do Futebol. Vamos falar de MLS? No primeiro jogo da volta, o Orlando City bateu o Inter Miami por 2-1. Agudelo abriu o placar, Muller empatou e no nos acréscimos garantiu a vitória para o time de Orlando. Na outra partida do grupo, o Philadelphia venceu o New York City por 1-0. No grupo B, o Seattle Sounders e o San José empataram por 0-0. No grupo C, o Montreal Impact foi derrotado pelo New England Revolution por 1-0. Pelo grupo E, o New York Red Bulls venceu o Atlanta United por 1-0. Já o Columbus Crew goleou o FC Cincinnati por 4-0. 4 jogos ainda encerram a primeira rodada. Sport Kansas City vs Minnesota United e Real Salt Lake vs Colorado Rapids pelo grupo D. Los Angeles FC e Houston Dynamo, Los Angeles Galaxy e Portland Timbers pelo grupo F. Por outro lado, o Nashville está fora do torneio MLS is Back. O anúncio foi feito na última quinta, dia 9. Removemos a equipe do Nashville do MLS is Back. Devido à quantidade de evidências positivas, o clube não pôde treinar desde a sua chegada a Orlando. Para todas as decisões que tomamos em nosso retorno ao jogo, o bem-estar dos nossos jogadores, funcionários, oficiais e todos os participantes são nossa principal prioridade, disse o comissário da MLS, Don Garber. O Nashville é o 2º time a deixar o torneio por conta da Covid-19. O primeiro foi o DC United. O Orlando City também anunciou a renovação do atacante Akindele. O vínculo do jogador de 28 anos vai agora até 2022, com opção até 2023. Estamos muito animados por Akindele continuar conosco em Orlando, disse Musil sobre o novo acordo com o jogador. E para finalizarmos o boletim, rumores sobre a ida de Rakitic para a MLS ganham força. Segundo o jornal AS, o meio-campista que está atualmente no Barcelona e tem seu nome vinculado à transferência há algum tempo. O Barcelona procura renovar o elenco e Rakitic, que outrora era inegociável, está na lista de negociáveis. O croata foi perguntado se atuaria na MLS. Em tom de brincadeira, o jogador disse: "Vamos ver, talvez David Beckham, proprietário do Inter de Miami, me ligue. Embora nada possa ser dado como certo", disse o jogador. Será que Rakitic se daria bem nos Estados Unidos? Aqui foi Victor Freitas para o Norte do Futebol. Saudações. Valeu, Renan. Obrigado, Vitão. Informações feras, hein? Estados Unidos é aquilo que a gente falou, voltou, né? O torneio MLS is Back, né? Disputado em Orlando. Cara, é aquilo, né? Eu acredito que seja mais uma de meio que pré-temporada, preparação para os jogadores recuperarem o ritmo, né? Porque a gente sabe que vai ser difícil, vai ser diferente essa volta do futebol, né? Sobretudo em países que o futebol ficou parado por um bom tempo. Aqui no Brasil nem se fale.
Mas bacana ver o futebol voltando aos pouquinhos, o esporte no geral voltando, o basquete volta lá pro dia 30 lá, então lá nos Estados Unidos, né? Então é bem bacana ver o retorno do esporte. Honduras, você viu, né? O Marathon, um time bem tradicional lá, perdeu o jogador para um time aqui do boletim também, né? Do Norte Futebol para Costa Rica, o Saprissa, a gente tanto falou. É bem bacana ver isso. E eles usando a base, né? A categoria de base sempre tem que ser usada. São um dos caras que mais vai defender a categoria de base. Tem que pôr o hino pra usar mesmo. Sobretudo nessa volta do futebol. Obrigado mais uma vez, meninos. Agora eu vou chamar o nosso irmão Yuri Muro, tá com informações do México, e o Eric Matini com as informações da Costa Rica. Bem-vindos, hermanos, ao futebol mexicano. Por aqui, só notícias boas. A bola rola em um campeonato amistoso chamado Copa por México, onde o Cruz Azul vem se destacando no Grupo A. O time tem 3 vitórias em 3 jogos e fez 9 gols, ou seja, tendo uma média de 3 gols por jogo. Vale ainda dizer que o time só levou 2 gols. Isso dá o direito do time ser o melhor do campeonato até agora. Ele está na primeira posição do Grupo A e enfrentará nas semifinais do campeonato o Tigres, que ficou na segunda colocação do Grupo B. Por sua vez, no Grupo B, o primeiro colocado foi o Guadalajara. Sim, o Chivas teve 2 vitórias em 3 jogos, somando assim 6 pontos. O seu rival será o América do México, que fez 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. As semifinais prometem e o campeonato está bastante disputado, com gols a todos os momentos, principalmente no segundo tempo. Para quem imaginava uma competição com os times voltando aos poucos, se enganou. O campeonato é só uma amostra do que o futebol mexicano pode apresentar durante toda a temporada. Além disso, para animar o público amante do esporte no México, a Liga MX definiu o seu calendário oficial do torneio Apertura 2020. A primeira rodada acontecerá no dia 23 de julho e a partir daí terão mais 16 rodadas antes dos playoffs. A última rodada acontecerá no dia 21 a 22 de novembro. Já as quartas de final acontecerão no final do mês de novembro e as semifinais e final acontecerão em dezembro. A partida que marca o início e a volta do futebol oficial no México será entre Atlético São Luís e Juárez. Este foi Yuri Murta para o Norte do Futebol. Salve, salve pessoal! Como informado no último Norte do Futebol, o torneio Clausura da Costa Rica chegou ao fim, tendo como vencedor o Desportivo Saprissa. Com o final do campeonato, o mercado do futebol ficou ainda mais agitado, sobretudo falando em relação às saídas, renovações e novos passos a serem dados pelos jogadores e pelos clubes. Nesta edição do Norte, vamos falar mais sobre o grande campeão, o Saprissa. O presidente do clube, Juan Carlos Rojas, confirmou aos meios de comunicação a saída de 10 jogadores de seu elenco, e entre eles estão nomes como David Ramírez, Byron Bonilla, Giancarlo Agüero e Yael Lopes. Segundo Rojas, disse que a razão pela dispensa dos 10 foi por conta de um planejamento no qual o clube já vinha trabalhando há meses e chegou a hora de executá-lo. A ideia da instituição é trabalhar na temporada 2020-2021 com uma folha de pagamento que não exceda 22 jogadores profissionais e assim poder abrir caminho para alguns jovens de divisões menores. Apesar dessas 10 dispensas, alguns nomes já foram confirmados para reforçar o time, e são eles: Daniel Colindres, Jimmy Marín e Esteban Espíndola. Este último, por sinal, era o grande objetivo de contratação do Saprissa, e finalmente o argentino, que já vinha sendo cotado há vários meses, assinou o contrato com o campeão do Clausura deste ano. Já o também novo contratado Daniel Colindres, de 35 anos, firmou o contrato pelo período de 1 ano e meio com o clube. Vale ressaltar que o mesmo deixou de fazer parte da equipe em 2018, quando ocupava o posto de capitão para se aventurar no futebol de Bangladesh.
No entanto, ele saiu de portas abertas e agora retorna para aquele que ele mesmo afirma que pode ser o seu último contrato. Afinal, com 35 anos, o jogador acredita que em breve terá que se aposentar dos gramados. Isso aí, aqui em Costa Rica o futebol tá movimentadíssimo, mesmo com o final do Clausura 2020. Hoje falamos mais sobre o Saprissa, grande campeão do torneio. Mas na próxima edição falaremos sobre ele e sobre os demais times costarriquenhos. Eu sou Eric Matini para o Norte do Futebol. Muito obrigado, Yuri. Obrigado, Eric. Legal o México, né? Um país que teve tanta cautela no retorno do futebol de forma correta, né? Já ter data para o retorno oficial do futebol oficialmente, né? Dos campeonatos que valem mesmo. Dia 23 de julho tá próximo, né? Daqui 2 semanas, 10 dias. Né? Exatamente 10 dias, estamos gravando dia 13 de julho. Bem bacana. E Costa Rica, cara, você vê, né? Saprissa, clube campeão do futebol costarriquenho, do Clausura, né? E dispensou 10 jogadores com o intuito de ter uma responsabilidade financeira maior, né? Pagando, não exceder 22 jogadores, usar a categoria de base. Cara, correto, é um exemplo a ser seguido. Não adianta você ser campeão, não adianta você ganhar dinheiro e acabar gastando mais do que você tem. Medida totalmente correta do time do Saprissa, apoio, e muitos outros clubes deveriam assumir que são tão limitados financeiramente e adotarem essa medida. Palmas pro Juan Carlos Rojas, acho, se eu não falha a memória. De novo, obrigado, meninos. Agora, para finalizar o boletim, eu vou estar chamando Décio Paz Landim com informações do Panamá, meu xará João Miguel com as informações canadenses e o Cadu Maciel com o futebol na terra do reggae, na terra do Bob Marley, do futebol jamaicano. O FC Edmonton continua a treinar enquanto aguarda a palavra do torneio da CPL. O FC Edmonton continua a se preparar para um torneio da Premier League do Canadá, que deve ocorrer em algum lugar do país em algum momento do verão. Com a pandemia do Covid-19 encerrando, o início da segunda temporada da CPL está próximo. Oficiais da liga estão trabalhando em um torneio para seus clubes de 8 membros em um local central. Enquanto espera até a palavra oficial de onde e quando o torneio ocorrerá, o FC Edmonton continua a praticar em pequenos grupos, conforme determinado pela liga. Eles estão em campo desde 11 de julho e ainda recebem o aval para realizar um treino completo com toda a equipe. Com a saída do Toronto FC da competição no início desta semana, alguns jogadores são mais propensos a serem emprestados. Assim que a notícia foi divulgada, uma das perguntas imediatas foi o que acontecerá com os jogadores contratados pelo The Young Reds. A Premier League do Canadá parece estar se aproximando de um anúncio sobre seu potencial retorno ao jogo. Então, alguns jogadores podem acabar sendo emprestados a esses clubes, se a temporada começar novamente. A CPL exige que os clubes coloquem jogadores canadenses com menos de 21 anos de idade por pelo menos 1.000 minutos combinados por time por temporada. E com muitos jogadores do TFC se encaixando nesses requisitos, os acordos de empréstimo proporcionam uma grande oportunidade de escolher um diferencial para um jogador. Um jogador do Toronto FC já foi emprestado para a Premier League do Canadá. O zagueiro Robert Boscovich foi novamente contratado pelo The Young Reds em março e emprestado ao Cavalry FC para a temporada 2020. Vancouver Whitecaps FC anunciou o empréstimo do zagueiro Gianfranco Facchinieri ao Atlético Ottawa até 30 de setembro. Facchinieri, de 18 anos, ingressou na academia BMO do Whitecaps FC em agosto de 2018, disputando os times do Sub-17 e Sub-19, antes de passar o ano passado com o esquadrão de desenvolvimento. Vindo de Windsor, Ontário, Facchinieri representou o Canadá na Copa do Mundo Sub-17 e da FIFA de 2019, e assinou um contrato com a MLS Home Ground em janeiro de 2020. Agora, a incrível história de Steve Hemphill, um torcedor ávido na temporada inaugural da Liga Canadense. Hemphill, nascido em Glasgow, na Escócia, começou sua jornada no futebol alguns dias antes do time de sua família, o Celtic, ser primeiro time britânico a vencer o campeonato europeu. Avançando para 2014, Hemphill estava ajudando a liderar a equipe de seu filho, Saanich Fusion, a conquistar provinciais.
Quando o Pacific FC começou em 2018, Hemphill se juntou a um dos grupos de apoiadores do The Lakeside Boys. Com algum tempo livre, Steve decidiu planejar uma viagem de 7.000 km em sua moto pelo Canadá, coincidindo com a temporada inaugural da CPL. Que história, hein? Eu sou João Miguel e mando para o norte do futebol. Na Jamaica tivemos outra semana pacata. Em março, tivemos o cancelamento da edição 2019-2020 da Red Stripe Premier League, a Premier League jamaicana. A ISSA, sigla para Intersecondary School Sports Association, Associação de Esportes Escolares na Jamaica, também optou pelo cancelamento do tradicional campeonato interescolar do país, que costuma servir de vitrine para diversos atletas. Era esperado que a SSA revelasse na última semana os planos para a retomada das competições, em especial do futebol. No entanto, a associação indicou que provavelmente os jogos retornarão apenas no ano que vem, em abril. Sem a edição 2020, algumas pessoas questionaram a suposta decisão, entre elas alguns profissionais importantes do mundo esportivo jamaicano. Por isso, a ISSA tem vontade de fazer alguns jogos com transmissão ao vivo pela internet, para que os alunos possam jogar ainda nesse ano. Ainda assim, a ideia é que nesse ano a competição não vise ter um vencedor, mas sim ajudar os alunos como uma espécie de terapia. Todavia, cabe ressaltar que, no ano passado, a detentora dos direitos de transmissão do torneio interescolar negou o pedido feito pela ISSA de live streaming gratuito de alguns jogos na internet. Devemos, portanto, esperar para ver se serão realizados os jogos e, se forem realizados, se haverá transmissão gratuita. Qualquer novidade sobre esse assunto será tratada no próximo podcast. Por fim, vale ressaltar também que a JFF passou despercebida por mais uma semana. A tendência é que o campeonato profissional retorne apenas daqui a alguns meses. Qualquer informação também relacionada à Federação Jamaicana nós trataremos no próximo podcast. Enfim, o meu nome é Cadu Maciel, para o norte do futebol. Valeu rapaziada, informações feras, quentíssimas, e a gente só agradece por tanta informação. Bom, é isso, gente. Com esses 3 boletins finais, eu encerro por aqui essa edição do Norte do Futebol. Peço para vocês que estão nos ouvindo pelo Spotify, se você não nos segue ainda, clique aí no maisinho para nos seguir na nossa página, para você ficar por dentro de todos os podcasts que são postados aqui, todas as entrevistas. Tá tendo muita coisa, tá tendo live todos os dias quase, muito conteúdo novo. Então você clica aí no maisinho para nos seguir, e assim que você abrir o seu Spotify, você vai ser notificado sobre os nossos podcasts. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho de notificações, é muito importante para você acompanhar a gente corriqueiramente, para você não perder nada do que a gente posta aqui no nosso canal. Live, podcast pra caramba, debate, mesa redonda, enfim, tudo que engloba futebol a gente está postando aqui. Nos siga também nas nossas redes sociais, no Twitter, Futebol na Veia BR, nos segue também no Instagram, futebolnaveia.br, futebolnaveia.br. É muito importante você nos seguir, porque lá no Instagram acontecem as lives, então o que você vê aqui depois é na íntegra no YouTube, é gravado ao vivo lá no nosso Instagram. A gente também posta muita informação, curiosidades, parabéns ao craque, enfim, notícias. Então se você quer ficar bem informado, nos segue no Instagram, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. Eu agradeço você por ter ficado conosco em mais um programa. Até a semana que vem, se cuidem. Que nem eu repito todo fim de programa, gente, pandemia não acabou. Fiquem em casa, prezem pela vida de vocês, pela vida de quem vocês amam. Se você não pode ficar em casa, se você não tem outra opção, então vá trabalhar de forma segura, tome cuidado, passe álcool gel na mão, use máscara, preze pela vida dos outros também. Enfim, fiquem com Deus, se cuidem, e se você está indo trabalhar, vá escutando os podcasts aqui do Futebol na Veia, tá bom? Muito obrigado, gente, fiquem com Deus e até semana que vem.